a minha atividade de pesquisa e sobre o curso na USP Academy. Eu peço desculpas que a gente estava em outro link, não estava nesse, então por isso que atrasamos um pouco. Eu sou Paula Pereda, sou professora aqui do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, e fiquei um tempo como visiting, né, como professora visitante na Yale University, e também participo aí na representação brasileira na IMO, que é um órgão da ONU sobre transporte marítimos. Também participo dos grupos de pesquisa de economia regional da USP, o Nereus, de saúde pública, que é o NUPENS, o USP Proclima, e grupos de gênero também dentro da Universidade de São Paulo. E coordeno um podcast de economia que chama Economistas, convido a todos aí a escutarem, onde entrevistamos mulheres pesquisadoras sobre suas carreiras e sobre suas pesquisas. E hoje também sou presidente do Comitê de Inclusão e Pertencimento da faculdade. Bom, eu trabalho basicamente com avaliação de políticas públicas e aí na intersecção de clima, meio ambiente, saúde e gênero. Coloquei aqui uma das principais publicações que eu tenho na área, uma avaliação de impacto sobre políticas antitabagistas no Brasil, impacto aí de clima e poluição sobre saúde, impactos de impostos sobre carbono no Brasil e em geral no mundo, e avaliação de outras políticas aí climáticas e de meio ambiente. Especificamente sobre clima e meio ambiente, eu tenho alguns trabalhos sobre impacto climático, olhando aí para agricultura, migração, salários, saúde e restauração ecológica. Também, como eu disse, avaliei algumas políticas aí para o Brasil, como imposto sobre carbono e também globais, né, imposto sobre carbono no setor de transporte marítimo, o ICMS Verde, o Programa Municípios Verdes, e tem um trabalho novo que vai ser publicado no Proceedings da National Academy of Sciences sobre crédito agrícola. E como também trabalho aí junto com a professora Andrea, que também vai lecionar o curso de Economia do Clima, junto comigo, trabalhamos aí sobre a descarbonização do setor marítimo e temos alguns trabalhos publicados nessa área. Por conta de interesses aqui internos de pesquisa, também tem uma agenda sobre gênero, em que a gente avalia políticas aí sobre violência doméstica, violência contra a mulher, e também como estereótipos de gênero afetam aí resultados na política. E sobre saúde, além de olhar aí para a política antitabagista, também tem alguns trabalhos olhando para sistemas alimentares e sustentáveis, nessa linha de ultraprocessados, né, e políticas alimentares com menor impacto ambiental, e também essa agenda de violência doméstica que tem uma intersecção com saúde. Aqui um pouquinho dos papers que eu tenho trabalhado, né, sobre a reforma tributária no Brasil e outras coisas. Eu vou direto para os cursos, né, que eu acho que é o que interessa a todos aqui. Bom, na graduação aqui da USP, eu leciono o curso de econometria e também eu criei um curso novo aí desde o ano passado, que chama Economia do Clima, que foi o curso que deu também origem, né, a esse curso de verão que vamos ter em julho da USP, junto com parceiros também do Boston College, de Economia do Clima. Então, é um curso que a gente chama de eletivo aqui na USP, em que a gente trabalha aí todas as dimensões de análise econômica dentro do problema aí de clima e de mudanças climáticas. Na pós-graduação, eu também dou curso de econometria, né, e de avaliação de políticas, essas técnicas novas de diferenças e indiferenças, técnicas de shift share, judge IV, técnicas modernas aí que se tem usado cada vez mais para análises empíricas em economia. E falando um pouquinho do curso de verão aí, né, o curso da USP Academy,
ele vai ser lecionado de 14 a 20 de julho de 2026. E a ideia, então, é nesses dias, ele vai ser bastante intenso, é um curso de 30 horas. A gente vai começar com um pequeno background aí sobre mudanças climáticas, as principais definições que vão ser importantes para serem usadas ao longo do curso. Depois a gente vai trabalhar alguns modelinhos econômicos em que é possível entender, né, essa relação de emissões e desenvolvimento econômico. E depois tem um módulo também sobre economia dos combustíveis fósseis, em que a gente mostra todos os incentivos ali dessa literatura de combustíveis fósseis, como que o fato da gente ter cartéis, né, nessa economia afeta a longevidade de combustíveis fósseis na economia mundial, o fato da gente ter alternativas renováveis. Então a gente traz alguns modelinhos de microeconomia aqui para embasar os resultados nessa literatura, e aí a gente entra dentro dessa literatura de mitigação falando de política climática. E para falar de política climática, a gente tem que discutir também modelos que são muito importantes na economia e na ciência climática, que são chamados os modelos integrados, que eles integram aí a ciência climática com a ciência econômica. Tá? Então, é com base nisso que a gente consegue falar de alternativas de mitigação ao problema de mudanças climáticas. E depois da gente esgotar essa literatura de mitigação, a gente discute também adaptação ao clima, né? Num mundo em que a mitigação está muito difícil de acontecer, o que a gente pode fazer em termos de adaptação privada, né? Das famílias, por exemplo, o uso de ar-condicionado, né? Para aliviar o calor, ou a mudança de culturas agrícolas para a gente poder adaptar em termos de produtividade agrícola. Então, a gente vai discutir todos os modelinhos nessa linha. E, por fim, a gente vai falar de negociação climática e como a cooperação, como o problema da mudança do clima, sendo um problema global, ele exige uma cooperação e uma negociação internacional mais ampla. De forma bem geral, essa é a toada do curso. Esse é um curso que, na graduação, é um curso de 60 horas, ele vai ser lecionado por mim, pela professora Andrea Lucchesi, que inclusive está aqui do meu lado, e ela vai dar uma parte do curso também. Ela dá esse curso de Economia das Mudanças Climáticas também numa unidade aqui da USP, Unidade de Política Pública, e a gente vai ter uma parceria também com o professor Edson Severnini, que é do Boston College, que vai dar alguns módulos aí, especificamente quando a gente for falar de impacto do clima e economia da adaptação, ele vai dar um módulo do curso. E a gente, então, convida a todos aí, fico à disposição para tirar dúvidas. Deixei aqui o QR Code com informações ali da minha webpage, em que vocês podem checar, e a gente ainda está terminando de estruturar os convites para o curso, né? Mas eu sei que as inscrições estão abertas e ficamos aqui, né? Eu e a professora André à disposição para dúvidas com relação a esse curso. Andrea, buenas tardes. Paula. ¿Sí? Estamos que el curso es un curso, en este momento vivimos una transición climática, una transición energética, una transición tecnológica y política. Es un momento muy importante el que vivimos. Hay un nuevo diálogo entre el sur global y el norte, y en este nuevo diálogo Brasil tiene un papel decisivo. Brasil es la primera economía de América Latina y está, según uno u otro indicador, entre las 10 primeras economías del mundo. Claramente la economía Brasil es comparable a cualquier gran economía europea. En este sentido, tu curso, como
desarrolla o es sensible a este proceso de transición que vivimos? Sim, Hector, é muito importante. A gente vive um contexto geopolítico muito desfavorável para a gente falar de mudanças climáticas, né? E o Brasil tem uma importância. A Andrea e eu participamos desse ambiente de negociação dentro da IMO e a gente pôde ver de perto, né? A atuação ali de alguns países muito contra, né? Esse problema global e problema de transição dentro desse ambiente de negociação climática. E a gente pretende, sim, fazer essa discussão e trazer a nossa experiência, né, não só na ONU, mas técnica também, dentro do curso. E, inclusive, o meu curso de Economia do Clima, ele terminou semana passada e eu também fiz uma aula especial aí falando da COP30, que foi no Brasil, né, explicando um pouco as principais decisões e os desafios que a gente ainda tem dentro desse ambiente de negociação da UNFCCC, né, que é da Convenção do Clima. Então, a gente pretende também trazer um pouco dessa nossa experiência prática, né, não só teórica para o curso, mas o que a gente tem enxergado também de questões políticas ali, não só participando como representantes do Brasil, e o Brasil é muito vocal nesse ambiente de negociação climática, né, mas também dentro das técnicas de economia. André, eu e o professor Edson somos todos economistas, então é claro que a gente vai trazer um pouco mais essa dimensão de economia para o curso, né? Mas a gente pretende também trazer esse debate político e outras questões que tem coisa que funciona, por exemplo, políticas que funcionam em países desenvolvidos que não funcionam em países como o Brasil, por exemplo. Então, a gente trazer um pouco de tudo que tem de evidência científica para a questão da transição, não só para a transição energética, mas das mudanças climáticas como um todo. Paula, en el seminario compartió su experiencia Dominic Mois. Dominic es administrador, ingeniero de la técnica de Dresden. Él compartió su experiencia sobre la transición energética, ¿no? En Europa, Alemania, el año 2000 tenían una proyección de la transición energética a las energías renovables. Hoy, un cuarto de siglo después, 25 años después, tal proyección es fallida. Es mucho menor la transición europea de la que ellos esperaban. Simultáneamente, la profesora Jean es jefe de laboratorio de movilidad autónoma en la Universidad de Changwon National University, Corea del Sur, cerca de Busan. Jean compartió su experiencia de la rapidez en la experiencia sudcoreana de insertarse en la movilidad autónoma eléctrica. Entonces vemos la experiencia europea, la experiencia del Lejano Oriente en estos 25 años de gran contraste. Europa siente que se rezagó en este proceso y Asia, Lejano Oriente, Corea del Sur, siente que está muy a la cabeza, a la vanguardia de este proceso. En este sentido, Brasil, desde la economía, ¿cómo evalúan el tránsito en Brasil a esta política según un nuevo marco energético? Se sabe, esta semana, este mes, la empresa británica anunció descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en la costa de Brasil, ¿no? Cerca de Río de Janeiro. Entonces, de los que ya tiene Brasil, proyectan, ¿no?, más explotación. En el seminario participó el profesor Cristian Milo es del Instituto Oceanográfico de Sao Paulo, que compartió su estudio sobre geomorfología, hidrocarburos en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo observan este tránsito? También en el seminario estuvo el profesor
director del Instituto de Estudios Avanzados, que tiene un tema sobre el hidrógeno verde, no recurso energético, que en Brasil tienen una experiencia en ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes como economistas este tránsito a estas energías renovables, pensando en un país vecino a Brasil, que es Uruguay? Uruguay en 10 años hizo una transición de hidrocarburos a energía solar. Entonces, ¿cómo ven ustedes en el caso de Brasil o el Estado brasileño que está a la cabeza en esta transição? Sim. Bom, primeira coisa que você comentou, Hector, que é a questão de a gente estar fazendo muito pouco ainda, e ainda você ter, né, muitas reservas novas sendo descobertas, isso a gente consegue enxergar, né, nos levantamentos acadêmicos aqui. Então, as próprias NDCs, que são esses compromissos de cada país, as metas de cada país, que são só metas ainda, nem todo país publica caminhos com enforcement, né, para atingir essas metas, mas mesmo essas metas, elas não são suficientes para a gente caminhar para um mundo aí menos quente, né? Então, eu acho que existe uma insuficiência ali dos compromissos de cada país. É claro que eu estou falando tudo isso num contexto antes da COP, porque foram os trabalhos que foram avaliados antes da COP, e na própria COP 30 você teve a submissão aí de vários novos compromissos e metas de cada país. Eu acho que existe essa questão em que a gente ainda faz pouco como sociedade para reduzir as nossas emissões e para trabalhar com mitigação, né? E do ponto de vista energético, falando um pouquinho do Brasil, né? O Brasil, ele tem um histórico muito importante de uso de energia hidrelétrica, né? Que vem das hidrelétricas, mas que vem caindo ao longo do tempo, né? Então, mas o nosso percentual de uso de energias renováveis ainda se mantém alto por conta do aumento ali da nossa matriz elétrica, da energia solar e da energia eólica, né? Então, tem uma substituição aí dessa energia hidrelétrica por energia solar e eólica. Mas essas energias, elas têm particularidades também, né? Que são particularidades de intermitência. Então, a energia solar, ela é gerada ali, né, no tempo que você tem exposição solar. Então, tem alguns desafios adicionais aí do ponto de vista de segurança energética. E quando a gente olha para combustíveis em geral, né, que você comentou um pouquinho aqui sobre o hidrogênio verde, a gente acompanha muita discussão dentro do setor de transporte marítimo internacional. E os caminhos que estão sendo desenhados ali, em termos de política climática e de descarbonização, então, só para vocês saberem, os setores de transporte internacional, eles ficaram de fora do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, que fez 10 anos agora, ele pressupunha que cada país tinha que ter as suas metas, então, que gerou aí essas contribuições nacionais, que são as NDCs, mas os setores de transporte internacional, basicamente a aviação e o setor marítimo, ficaram de fora do Acordo de Paris, e os seus órgãos reguladores da ONU foram os responsáveis por fazer a regulamentação. Então, a gente participa dessa discussão dentro da IMO, que é a International Maritime Organization. E lá, como é que está essa discussão de combustíveis, né? Essa discussão de combustíveis é muito complexa, porque se a gente for pensar que tanto na aviação, né, quanto para os navios, a taxa de sucateamento desses equipamentos, ela é muito baixa. Então, para você ter uma transição energética mais rápida, você tem que ter a substituição basicamente de um combustível que seja mais limpo e que não demande grandes alterações ali técnicas, seja nos navios, seja nos aviões. Então, um dos combustíveis mais promissores para essa transição energética vem sendo a mistura, né, aí do diesel da aviação e do diesel marítimo com biocombustíveis, e aí tem que ser biocombustíveis que sejam certificados
e o Brasil ele tem uma liderança muito grande nesses biocombustíveis, seja no biodiesel, seja no etanol, e o próprio uso, né, do etanol, do metanol e do biodiesel como combustível, porque são combustíveis que têm uma pegada menor de carbono e que podem ajudar, assim, precisam de pouco retrofit, né, sejam nos aviões, sejam nos navios, para o uso deles em larga escala, né? E isso para o curto prazo. E aí, no médio e longo prazo, a ideia é que você tenha navios e aviões mais modernos sendo produzidos, né? No caso da aviação é mais complexo ainda, porque para o hidrogênio verde, por exemplo, ele ele ter escala e ser economicamente viável, você precisa comprimir ele 10 vezes mais do que a tecnologia existente. Isso é muito perigoso, existe um risco de explosão. Então, quando a gente está falando da aviação, esse risco de explosão, ele é muito... as questões de segurança na aviação ficam muito complexas, e no caso dos navios também, né? Então, ainda hoje a gente não tem uma tecnologia madura o suficiente para falar desses combustíveis aí de médio e longo prazo para uma transição net zero, né? Que é o que se fala aí daqui a 30 anos, 20, 30 anos. Então, um pouco assim que eu enxergo essa transição aí, seja nos combustíveis, seja na energia, falando um pouco do contexto do Brasil. Muchas gracias, Paula. Profesora Andrea Lucchesi, muchas gracias por su asistencia, por su presencia. Amigos, amigas, comparto por el chat referencias de la facultad de la profesora Lucchesi, que es miembro pues de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, además de su perfil académico y su perfil como investigadora, ¿no? Desde la economía en el tema del impacto económico, ambiental y social en la reducción de las emisiones de gases, ¿no? Que aumentan pues la temperatura. Profesora Andrea, ¿podrías, según tu experiencia, ver cómo el estado de Sao Paulo, particularmente, ¿no? Brasil es una república federal, cada estado tiene su propia experiencia. ¿Cómo evalúas que el estado de Sao Paulo se acerca a estas nuevas energías, a estas energías renovables? En este tiempo, ¿consideras que ha sido un ejemplo para Brasil o más bien se ha rezagado en este cultivo y promoción de energías renovables? Boa tarde a todos. O estado de São Paulo, ele é um dos produtores, né, de alguns dos biocombustíveis que o Brasil está produzindo, mas a gente tem muita produção de energia eólica, por exemplo, no Nordeste. Então, tem vários outros estados brasileiros que têm uma participação bastante importante nessa transição aqui no Brasil, né? E só para eu fazer um pouco a minha apresentação, que eu vi que você colocou aí no chat, eu sou professora da USP também, do curso de Políticas Públicas, e eu também leciono um curso sobre economia das mudanças climáticas lá, para os alunos de políticas públicas. É um curso na graduação e na pós-graduação, e juntamente com a Paula, então, a gente está desenvolvendo esse novo curso de verão para o ano que vem. Paula, Ana, en ese momento sabemos la actitud del Estado americano, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica con respecto al cambio climático. Lo ha expresado reiteradas veces el presidente Trump. También conocemos la relación que se construye entre Brasil y Estados Unidos en el ámbito comercial. Entonces, el curso que será desarrollado en julio del año 26 también tendrá la presencia de un colega norteamericano. Massachusetts, Boston, pues es un estado progresista dentro de la Unión Americana. Es muy importante conocer, ¿no?, cómo la Academia Norteamericana
reacciona, ¿no?, frente a esta política ahora nacional norteamericana. Y en el caso de ustedes, Paula y Ana, ¿cómo valoran la proyección de la relación económica Perú-Brasil, Brasil-Norteamérica, Brasil-Estados Unidos en este contexto, ¿no? Recientemente se ha sido muy comentado la fotografía de Lula da Silva y Trump, ¿no?, que se han reunido. Trump tiene pues encuentros con dignatarios y es este encuentro entre Lula y Trump distinto, ¿no?, a otras reuniones que ha tenido Trump con países del sur global, ¿no? ¿Ustedes cómo valoran esta, ¿no?, relación, el comercio brasileño-norteamericano, estas políticas de transición energética? ¿Cuál es su, ¿no?, análisis de esta relación? Bom, eu não tenho conhecimento de estudos ainda que avaliem de forma bem sistemática ainda esses impactos, mas o que a gente observa é que houveram mudanças, inclusive, nas alíquotas, né? Então, para colocar todos na mesma página, houve primeiro um aumento grande de alíquotas das importações americanas, né, das exportações brasileiras para os Estados Unidos, ou das importações americanas do Brasil, e aí, num segundo momento, uma grande lista de exceções a essa grande alíquota, né? E nessas isenções tinham produtos ali que são os mais importantes da pauta de exportação Brasil-Estados Unidos. O que a gente observou é que também, numa segunda rodada, tiveram outros produtos adicionados a essa lista que já estavam causando inflação nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, café, carnes, são produtos que são muito importantes ali para os Estados Unidos e são fornecidos muito pelo Brasil. Eu acho que a minha percepção da questão é que há 20 anos atrás, a dependência do Brasil dos Estados Unidos era muito maior do que hoje, né? Hoje as nossas exportações são majoritariamente para a China, e então, assim, apesar a gente diminuiu um pouco a nossa dependência ali dos Estados Unidos, o que facilita um pouco, né, a saída, né, de uma situação ali de litígio comercial, como que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, mais de 90% da pauta de exportações brasileira foi isenta desse tarifaço que a gente chamou aqui, que foi essa alta tarifa colocada como pelo presidente Trump. Então, ainda não tenho clareza, ainda não tive acesso a estudos mais detalhados sobre o assunto, mas houve um trabalho muito intenso aqui, né, do nosso Departamento de Relações Exteriores para engrandecer essa lista, e aparentemente as relações comerciais ficaram menos tensas aí nas últimas semanas, nos últimos meses, por conta de encontros entre o presidente americano e o presidente brasileiro. Então, eu acho que vai ser um efeito de curto prazo maior do que um efeito grande de médio e longo prazo, mas, como eu disse, eu não tenho acesso aí a estudos mais detalhados sobre o assunto. É mais uma percepção mesmo. Não sei se a Andrea quer acrescentar alguma coisa. É isso mesmo que a Paula falou. O detalhe é que o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos, né? Ou seja, a gente compra mais produto deles do que vende. Então, esse também foi um ponto que o Brasil teve essa preocupação de se aproximar e de fazer essa negociação com eles, porque, na verdade, o sinal da balança comercial era oposto do que inicialmente acho que eles estavam pensando. Ana, Paula, por chat les compartí este año Perú, el Estado peruano, inauguró una planta solar, de energía solar, en el sur del Perú, en Arequipa. Esta produce
830 gigawatts que permitirán abastecer de energía a más de 400.000 hogares, familias peruanas. Así como Brasil, Perú también desarrolla, ¿no?, las energías renovables y está en este tránsito como otros países. Hay un tema que es afín a su área, que es el mercado de créditos de carbono. Uno lee que el año 22, ¿no?, Brasil modifica la ley para regular el mercado de bonos de carbono, ¿no? En base a su experiencia, ¿cómo ven este mercado de créditos de carbono en Brasil? Su projeção, atividade. Sim. Bom, o mercado de carbono ele foi aprovado no ano passado no Brasil, que ele está em implementação, ainda está discutindo detalhes, né, sobre esse mercado. Mas, basicamente, ele vai funcionar para grandes emissores de indústria. Então, ficou de fora a agricultura e uso da terra. Então, na verdade, o mercado de carbono brasileiro, ele atua sobre cerca de 15% de todas as emissões brasileiras, porque boa parte das emissões de carbono equivalente no Brasil, né, de CO2 equivalente, elas são de uso da terra e de agricultura, que ficou de fora do mercado de carbono. Então, ele está em vias de ser implementado, se eu não me engano, é 2027 ou 2028, a data para início desse mercado, mas ele tem uma atuação bastante restrita quando a gente olha para as emissões em gerais brasileiras, que o perfil de emissões brasileiras é muito diferente do perfil de emissões globais, né? Enquanto globalmente quase 3/4, 75% das emissões são de energia ou combustíveis, no Brasil elas são só 18%, e o mercado de carbono vai atuar aí só sobre grandes emissores, né? Então, em linhas gerais, é um pouco... É um avanço grande, claro, porque até então a gente só tem um mercado de carbono voluntário no Brasil, então algumas empresas usam certificadoras internacionais para conseguir adquirir, né, esses créditos ou vender esses créditos, e então vai ser um mercado regulado, então vai ser um mercado compulsório para todos, mas ele tem essas particularidades de que ele vai incidir sobre uma parcela pequena das emissões brasileiras. Ana Paula, en este proceso es importante resaltar, ¿no?, que en el mundo de habla portuguesa, Brasil, pues, es en población y economía claramente referente, ¿no? Hay una gran relación de Brasil y África. Colegas de Sao Paulo han hablado de sus proyectos en Mozambique, en Angola. La directora, ¿no?, de tu facultad habló con gran simpatía que un alumno del posgrado africano hoy día es profesor en la facultad. Entonces, ¿qué experiencia han tenido en el desarrollo de África, ¿no? ¿Cómo África se vincula a su facultad? Si han tenido alumnos africanos, ¿cómo ven este, ¿no?, avance africano en esta área, ¿no?, que es energías renovables? A gente tem recebido muitos alunos da Angola para estudar, particularmente lá na Faculdade de Políticas Públicas. Eles têm muito interesse para estudar política pública de maneira geral. Alguns deles estão estudando a transição energética, mas a gente tem um vínculo bem grande com a Angola até o momento. Nos últimos 7 anos, a gente tem recebido muitos alunos de lá. Acho que seria mais ou menos isso. Bien, en la universidad tenemos alumnos
de Brasil. Actualmente tenemos una alumna de la Universidad Federal de Bahía, Rebeca. Rebeca, ¿me escuchas? Sí, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rebeca. ¿Puedes compartir con las profesoras tu comentario y preguntas? Bueno, yo recién he entrado acá, pero el poco que he escuchado, le digo que fue bien interesante, ¿no? Por el poco que he escuchado, no puedo hablar mucho, así porque he llegado hace poco tiempo. Correcto, Rebeca. Estamos en una semana de exámenes en este momento. Paula, Ana, eh, entonces, ¿cómo proyectan la respuesta de los alumnos? Porque estamos, en base a la experiencia de este año, los alumnos San Marcos que participaron en USPI Academy encuentran alumnos de Argentina, de África, no solo del norte, ¿no? También del sur, ¿no? Entonces, la proyección, el curso no solo termina, sino tiene una etapa de desarrollo con alumnos de otros países, de otras universidades, ¿no? En forma particular, ¿cuál es su actividad con universidades vecinas, quizás de Argentina o quizás de Perú, y cómo proyectan, ¿no? Extender el curso mediante una investigación o una visita a otras universidades en el sur, en América del Sur? ¿Con qué universidades de América del Sur tienen un fuerte contacto? Y en Sí. este sentido, San Marcos está atenta a poder en este ámbito, ¿no? Energías renovables, economía del cambio climático, ¿no? Sí. Estar, pues, ¿no? Parte, ¿no? Integrante. Sim, Hector. Inicialmente, o curso ele vai ser híbrido, então ele vai ser presencialmente aqui na Faculdade de Economia e Administração e também vai ser transmitido online. Então, aceitamos inscrições aí de todo, né, de todos os países. É claro que tem um limite de vagas, mas vai ter uma divulgação bem ampla e a gente fica à disposição aí para parcerias. A gente ainda não tinha pensado em formas de levar esse curso para outros lugares, né? No Brasil, nós fomos pioneiras em montar um curso como esse nas graduações de economia e de política pública, então é um curso muito novo, a gente criou o ano passado, né? E a gente fica aberta aí à construção de parcerias aí para como a gente conseguiu compactar esse curso em menos horas do que lecionamos aqui, num curso mais extensivo, é totalmente factível a gente fazer módulos desse curso espalhado. Então, ainda não tínhamos pensado sobre isso, porque foi uma primeira iniciativa. O USP Academy vai ser nosso primeiro ano no USP Academy, mas eu acho que não excluímos a possibilidade aí da gente levar esse curso para outras universidades, do módulo presencial, para quem tiver interesse. Ana, Paula, ¿han visitado Lima? ¿Conocen Perú? Eu não conheço. Infelizmente não. Todos falam muito bem da gastronomia peruana e da história, né, das construções. Não conheço Peru, mas tenho muita vontade de conhecer. Es muy cerca Sao Paulo a Lima, está a 3 horas por avión. De Lima a Sao Paulo sí son 5 horas, pero de Sao Paulo a Lima son 3 horas. Recientemente China inauguró en el puerto de Chancay, 3 horas al norte de Lima, un megapuerto buscando potenciar el comercio entre China, Sudamérica y Perú, siendo Perú como un puente entre China y Brasil. China
de gran interés en fortalecer esta relación económica con Brasil, siendo Perú muy importante en esta proyección, en esta relación. San Marcos, su sede central está en Lima, Perú, la capital, pero también tiene sedes en la Amazonía, Villarrica. Brasil y Perú compartimos una larga, extensísima frontera común amazónica. Tenemos sedes en la zona andina, en Ollón. Ollón es una zona minera de la región Lima. Luego tenemos en la costa central, en Guarmey y Chancay, que son puertos, sobre todo el de Chancay, subrayado por este megapuerto inaugurado a fin del año pasado, y Chilca. En el caso de Chilca, está al sur de Lima, 2 horas y media, se ubica inmediata a las termoeléctricas. Perú originalmente tenía vínculos, su origen energético era hidroeléctrico. Con el gas natural de Camisea, sur del Perú, se ha desarrollado pues un sector termoeléctrico muy importante, siendo Chilca, cercana a la capital, el polo energético. Y ahí San Marcos tiene un local de formación, ¿no? Entonces, San Marcos está en la capital del Perú, pero además está en Amazonía, Andes y costa peruana. La experiencia de San Marcos es urbana, rural, nacional. El curso que desarrollan en julio, sí, sería de interés poder ampliarlo, desarrollarlo y la experiencia en la costa del Pacífico, aquí en Perú, en esta transición a energías renovables, como les he compartido por el chat, este año 25 se inaugura en Arequipa, al sur del Perú, un gran parque solar. Entonces, Perú también está en este proceso de transición energética y entiendo que esta experiencia es muy importante para Sudamérica y compartir ambas experiencias, Brasil y Perú, serán de gran interés. Entonces, la universidad cada mayo celebra su aniversario. Este año celebramos 474 años. Si bien Sao Paulo es muy joven, 90 años, pero algunas facultades de Sao Paulo son muy antiguas, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, 200 anos. cuyos jefes y directores justamente ayer compartió Nina Stocco Ranieri, es la directora de graduación en Derecho de Sao Paulo. Entonces hay un gran interés en poder cultivar con distintas facultades actividades académicas y de investigación, ¿no? Entonces, este año 26, el año 27, ¿no? Se pueden proyectar más actividades a partir de esta primera, ¿no? Actividad virtual. En 10 años, Lima cumple 5 siglos de fundación. Fue fundada en 1535, pero además de la fundación hispana, la ciudad de Lima tiene una larga tradición indígena, las edificaciones, la arquitectura religiosa en Lima de adobe, de barro, data del año 1700 a.C. Entonces, y hay un manejo, pues, por parte de las poblaciones indígenas originarias del agua, del suelo, de la energía, ¿no? Este conocimiento ancestral es muy importante tenerlo presente en esta transición energética. Entiendo que Brasil, recientemente la arqueología brasileña ha hecho evidente, ¿no? Un gran avance en zonas que antiguamente se pensaban que eran marginales, ¿no? En Marajó, desembocadura del río Amazonas, pero en la zona también de Mato Grosso, ¿no? Que han desarrollado una agricultura avanzada. Bueno, la arqueología lo ha planteado en esta década reciente, entonces los conocimientos de los pueblos originarios son muy importantes tenerlos en cuenta en el manejo de los suelos en este proceso de transición que vivimos, ¿no? Com certeza, Hector. Muito interessante aí conhecer a história, né, de vocês e
como nós no Brasil ainda somos jovens. Mas obrigada aí pelo convite, para falar um pouquinho aqui do curso, da nossa pesquisa, e a gente fica à disposição. Vou deixar meu e-mail aqui, o da Andrea, para quem quiser conversar mais aí sobre o curso, a gente fica à disposição para tirar dúvidas e, né, estabelecer parcerias aí com vocês. Vai ser um prazer. El seminario cultiva relaciones con la Universidad de Fudan en Shanghái. Entonces, el seminario tiene esta proyección, ¿no? Vincular en términos académicos actividades Sao Paulo, Fudan, San Marcos, en este ámbito de transición energética, por supuesto. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para Paula, Andrea? La convocatoria para el curso de Economía Climática desarrollado que será desarrollado en julio, se realiza ahora en noviembre hasta febrero y luego en el año 26, en el mes de marzo. Hay bastante tiempo para poder aplicar a alumnos del pre y del posgrado. Paula, Andrea, en el caso del posgrado en sus unidades académicas, ¿cuándo empieza la convocatoria para la maestría o el doctorado? Tanto en la FAE como en la Sim. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Na FEA, acabamos de terminar o processo seletivo, então ele ocorre sempre em setembro para a maestria e em outubro, novembro para o doutorado, mas tem que se antecipar um pouco. Maestria é uma prova nacional que chama ANPEC, então você faz essa prova sobre economia e a partir da colocação você é selecionado ou não. E no doutorado tem que submeter uma lista de documentos também então, normalmente é no final do primeiro semestre as inscrições e a gente acabou de fazer a seleção. Então, inclusive antes daqui, eu cheguei um pouco atrasada, né? A gente tinha inicialmente falado às 2 horas, mas eu cheguei atrasada porque eu estava numa reunião com os alunos de doutorado que acabaram de ingressar. No curso de políticas públicas, o período é mais ou menos semelhante, mais ou menos outubro, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. A gente também está terminando agora a seleção do mestrado e do doutorado lá. Para ingressar, é necessário escrever um projeto de pesquisa, ter proficiência em inglês e participar de uma entrevista. Basicamente é isso. Mas tem todas as informações no site também. Bien. Por favor, ¿podrían prender todos sus cámaras para tomar una captura de la sesión? Amigos y amigas, ¿pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión? Víctor, ¿cómo estás? Paula, Ana, justamente Víctor es director del Departamento de Contabilidad en San Marcos. En América Latina, contabilidad representa la Facultad de Contabilidad de Perú, de San Marcos representa en la Asociación de Facultad de Contabilidad de América Latina. Entonces, Víctor, un gran saludo. Un saludo a Paula también. Excelente la exposición, la atención que hemos tenido. Desde acá, desde San Marcos, mi saludo fraterno y mi abrazo y respeto a esa exposición. Saludos, Paula. Saludo, Víctor. Gracias. Un momento para tomar la captura.
Você já viu? Sim? ¿Qué? Ok. Muy bien. Saludos. Saludos. Paula, Ana, en mayo que celebramos el aniversario de la universidad, hay un día que es el día folclórico. Cada facultad, San Marcos tiene 20 facultades, cada facultad tiene su ballet folclórico formado por los alumnos. El folclore peruano, amazónico, andino y costeño es muy rico, como todos los países, y es un día muy especial porque de la mañana, tarde, noche, las 20 facultades danzan por el primer premio. Entonces, realmente espero que puedan estar en mayo del 26 y poder conocer más de cerca San Marcos, académica, y su expresión estética, artística, es remarcable. Sí, muy bien, Héctor. Gracias. Bien, amigos, amigas, muchas gracias por su asistencia, presencia. En el chat está el link de asistencia. Esta semana tenemos a la Universidad de Trento, profesora de Mate, y terminamos el mes con la presentación de la Facultad de Medicina, también de Sao Paulo, que tiene un curso justamente parte del programa de verano de Aucani para el año 26. Estamos muy atentos con su asistencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Paula, Ana, saludo. Gente. Chao, saludos. Obrigada. Chao. Gracias. Amigos, les reitero, por el chat está el registro de asistencia. Se reitera.